Ok, vamos à nossa terceira aula do curso de Lógica de Programação com Visual G. Algoritmos computacionais e não computacionais. O que significa isso aqui? Significa que os algoritmos computacionais são aqueles que podem ser transformados em programas de computador. E os algoritmos não computacionais não podem ser transformados em programas de computador. Como exemplo, nós temos aqui um algoritmo para calcular a média aritmética de 3 números. Esse é um algoritmo computacional. Você pode transformar em um programa de computador. Exemplo de algoritmo não computacional: algoritmo para trocar um pneu furado, algoritmo para a troca de uma lâmpada queimada, algoritmo para a fabricação de um bolo, mais conhecido como receita de bolo. Esses algoritmos são considerados algoritmos porque todos eles têm um passo a passo para a execução de uma determinada tarefa, como por exemplo a fabricação de um bolo, ok? Agora, outros exemplos de algoritmos computacionais: um programa ou um sistema para calcular a folha de pagamento de uma empresa, um programa para calcular a contabilidade de uma empresa, programa para calcular, fazer o processamento de um estoque de uma empresa. Então, são algoritmos computacionais. Aqui os tipos de algoritmos são descrição narrativa, fluxograma e pseudocódigo. A descrição narrativa utiliza a linguagem natural do dia a dia, no nosso caso, o português. A descrição narrativa obedece a algumas regras para sua construção. Dentre elas, todas as linhas de instrução devem ser enumeradas. Outra, cada linha só deve representar uma ação, ou seja, utilizar apenas um verbo. E temos mais uma que todos os algoritmos têm, os algoritmos de descrição narrativa, tem um início e um fim, ok? Por isso que se diz que todos os algoritmos são finitos, Não existe algoritmos infinitos. Temos aqui também, do lado direito, algoritmo para somar números pares em uma variável. Aqui é o exemplo de um algoritmo de descrição narrativa. Aqui do lado, fluxograma é um algoritmo que representa graficamente um algoritmo de descrição narrativa. Se alguém perguntar para você o que é um fluxograma, você pode dizer que é a representação gráfica de um algoritmo de descrição narrativa, ok? Você vê que aqui nós temos início, digite um número, digitar um número. O algoritmo do tipo fluxograma, você está observando que ele é formado por blocos, diagrama de bloco. Aqui tem o primeiro bloco, o segundo bloco, o terceiro bloco. Cada bloco desse aqui tem um significado. Nós vamos ver depois numa tabela uma série de blocos, e vamos ver o significado. Mas aqui eu já posso adiantar que esse representa o início do fluxograma, e também o fim do fluxograma. É o mesmo bloco. Depois nós temos um bloco onde diz digite um número. Este bloco é o bloco de saída de dados no monitor do computador. Este outro bloco, onde tem a variável N1, é o bloco de entrada de dados através do teclado. Depois nós temos um outro bloco representado por um losango, aonde representa aqui uma questão, uma condição. A gente vai ver isso aqui com muito detalhe nas próximas aulas. Então aqui diz N1 é par, aqui está perguntando: o número digitado é par? Se a resposta for sim, ele vem pelo caminho do sim,
armazena este número e termina o programa. Tá? Se a resposta for não a essa pergunta, ele descarta esse número e vem para o fim do algoritmo. Pseudocódigo. Aqui está representando da mesma forma esse algoritmo de descrição narrativa e também o fluxograma, ok? Significa que o programador ele pode se utilizar dessas três formas de algoritmos, tanto o de descrição narrativa, quanto o de o fluxograma, que é a representação gráfica do algoritmo de descrição narrativa, e também já por final ele pode construir o seu algoritmo já em pseudocódigos, que já representam um programa. Você vai ver que os pseudocódigos eles são programas, tá? Que nós vamos poder executar e ele vai nos dar uma resposta. Ele vai processar todos os dados e nos fornecer as informações que estamos buscando, ok? Aqui terminamos a aula 3. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.